Olá, pessoal, muito boa tarde. Meu nome é Guilherme, eu estou aqui para apresentar para vocês a última mesa, a última mesa do dia de hoje, obviamente, e os nossos dois palestrantes, ok? Vamos começar com a apresentação do Lucas Berti. Ele é graduado em jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ele foca na cobertura da América Latina e, para isso, ele criou o Giro Latino, a plataforma multimídia que cobre todos os países latino-americanos em newsletter, reportagens, mídias sociais e podcasts, sendo toda em produção de língua inglesa, em portuguesa. Ele é repórter com experiência em impresso e online nos editoriais de Mundo e Política. Lucas Berti atualmente trabalha no Brazilian Report, produzindo notícias do continente latino-americano na língua inglesa. Agora sim. E também com a presença da professora Carolina Pedroso. Ela é bacharel em Relações Internacionais pela PUC São Paulo, mestre e doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais pelo Santiago Dantas, também em Relações Internacionais, e filiada ao Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo. Carolina Pedroso, ela estagiou no Institute for the Study of Latin American and the Caribbean, que é o ISLAC, da Universidade do Sul da Flórida, em 2017, faz parte da rede de pesquisadores da Coordenadoria Regional de Investigações Econômicas e Sociais, que é o CRIS, como editora adjunta da publicação Pensamento Próprio. Bem-vindos. É um prazer enorme ter vocês. Também, vamos agora com a apresentação dos nossos palestrantes, né? E fiquem à vontade, aproveitem bastante. E aí, quem é primeiro? Eu ou você, Carol? Eu acho que era você que começava, pelo que eu lembro. Sou eu que começo? Sim. Bom, então, primeiro eu queria agradecer pelo convite. É uma honra muito grande estar podendo falar um pouquinho sobre a América Latina aqui, poder dar uma palhinha do que a gente faz no dia a dia, que é cobrir, tentar dar luz para esses temas latino-americanos que muitas vezes são esquecidos, de países muitas vezes que são renegados pela grande imprensa no Brasil. E uma honra muito grande estar dividindo essa mesa com a Carol, que ela sim é uma autoridade no assunto, eu sou só uma pessoa que traz as notícias aí, a Carol é uma sumidade no assunto, e inclusive já foi fonte minha para a matéria, né, porque jornalista é assim, jornalista não pode ver um pesquisador bom que já quer entrar em contato, mas queria agradecer primeiro pelo convite, e bom, inclusive quando eu vi a orientação do que a gente ia falar hoje, eu vi que o meu era o panorama latino e as consequências no futuro pós-pandemia, né? E a gente tem que pensar que, segundo pesquisas, né, a América Latina é a região mais desigual do mundo. E a gente sabe que a corda, ela rompe no lugar mais desigual, no lugar mais pobre, e a América Latina não é diferente disso. Então a pandemia tem afetado muito as pessoas mais pobres, né? E a gente tem indícios de que 47 milhões de empregos vão ser perdidos durante essa pandemia na América Latina, o que vai influenciar demais, né, na questão sociopolítica da região. Então, além disso, além de uma região que vai sair disso aqui mais desigual, né, mais sujeita a crises políticas, eu optei por pegar recortar três países, que são países que, durante essa cobertura, nesses 6 meses de Giro Latino, chamaram bastante atenção, que é a Colômbia, El Salvador e a Bolívia. A Bolívia é um exemplo bom, porque em 2019 a gente teve um golpe de Estado clássico lá, em que as Forças Armadas vieram a público pedir a forçar a renúncia do ex-presidente Evo Morales, que era o primeiro presidente indígena que comandou a Bolívia. E ainda que uma série de relatórios tenham comprovado que não houve que não houve fraude nas eleições em que Evo acabou caindo, hoje ele é refugiado na Argentina. E a Bolívia vive uma crise de um Estado policial que reprime movimentos de esquerda, reprime principalmente o MAS, que é o movimento ao socialismo, que era o partido do Evo Morales. E onde entra a pandemia nessa história? Depois do golpe, depois de tudo que aconteceu na Bolívia, o governo interino da Janine Áñez, que hoje é a comandante interina do país, esteve na ONU durante a semana e é reconhecida por uma série de países como governo legítimo. Ela usou esse tempo da pandemia, esse período em que os bolivianos, também um país muito desigual, precisavam de um fortalecimento nessas medidas de isolamento. Ela usou esse período para justamente dar sequência a uma crise política e usou esse período para fazer campanha.
Jeanine Áñez, no começo, não seria candidata à presidência, de uma forma bastante esperada, acabou virando candidata durante esse tempo da pandemia, e sob uma justificativa bastante inargumentável, que era adiar eleições por conta da pandemia, ela usou esse tempo extra aí para poder fazer campanha. Então, esse é um primeiro exemplo grande de como uma crise sanitária, e por que não social, porque em países desiguais ela acaba também sendo uma crise, principalmente uma crise social, porque em democracias muito frágeis, como é o caso da Bolívia, que, segundo os estudos, teve mais golpe do que Natal nos últimos 100 anos, por que um país assim está tão sujeito a acirrar, a intensificar essa degradação democrática, se é assim que a gente pode dizer. A Áñez agora voltou atrás, não vai ser candidata mais, em uma tentativa ali de tentar não vencer o MAS novamente nas eleições. O MAS, apesar de tudo, apesar do Evo estar com a candidatura cancelada pela justiça, pelos tribunais bolivianos, ele não vai ser candidato, mas o candidato do MAS, que é o Luiz Arce, está em alta nas pesquisas, e o governo que tirou o Evo está com medo de que o MAS volte ao poder. E a gente também tem um outro exemplo interessante em El Salvador, que talvez seja um pouco menos noticiado aí na imprensa no geral, assim, que é presidido pelo Nayib Bukele, que é um presidente que entrou com um discurso de outsider, um discurso millennial, porque é um presidente muito jovem, é o mais jovem eleito em El Salvador na história, tem 37, 38 anos, se não me engano. E ele entrou com um discurso todo moderno, se dizendo um político de centro, nem de esquerda, nem de direita, o que para mim, geralmente quando acontece isso, geralmente é de direita. Eu cobrindo isso, geralmente quando o cara fala que não é outro, não fica no meio termo. E o Bukele é um exemplo claro de como uma liderança usou esse tempo de pandemia, ainda que o Bukele seja um cara que foi muito favorável às medidas de isolamento. Ele, por exemplo, no começo do ano, num discurso absurdamente brutal contra o crime organizado no país, que de fato é uma realidade, o Salvador tem índices de homicídio e de violência que são dos maiores do mundo, o Bukele aproveitou essa situação para poder usar um discurso de tolerância zero contra as pandilhas, né, que são as gangues salvadorenhas, e inclusive autorizando a Polícia Nacional a atirar para matar. Então é mais um exemplo de um país que, durante o tempo de pandemia, usou esse período de novo normal, esse período de novos formatos de fazer política, para poder dar sequência a uma agenda autoritária. E aí, por último, mas não menos importante, eu deixo a Colômbia. E a Colômbia, na verdade, diferente desses dois países, vive uma crise de abuso aos direitos humanos que é muito antiga. A Colômbia ela não começou a ter problemas de violência e de abuso dos direitos humanos agora. A gente fala isso desde metade do século passado, com o crescimento das guerrilhas, dos exércitos paramilitares da ultradireita e os falsos positivos dos governos conservadores da Bolívia durante esse milênio. E a gente está vendo um surto, uma epidemia, junto com a pandemia, a gente tem uma epidemia de violência na Colômbia, que vem de alguns anos, de líderes sociais mortos. A Colômbia lidera o ranking latino-americano de líderes sociais assassinados na região. A Colômbia, só esse ano, uma série de massacres aconteceram na Colômbia, muitos deles justificados por grupos que, de forma extrajudicial, matavam pessoas para, em tese, fiscalizar, impor uma quarentena não oficial ali. Inclusive, nesse final de semana agora, na última newsletter do Giro Latino, que é a plataforma para a qual eu escrevo, que eu criei há um tempo, a gente falou de mais um massacre que aconteceu, e não foi o primeiro nem o último. E a gente teve também agora o caso mais emblemático de todos, que foi a violência policial na Colômbia, que foi, na verdade, a polícia reprimiu manifestantes que se manifestavam contra a violência da polícia. E acho que isso resume bem a situação na Colômbia hoje, porque é uma contradição. A polícia abordou um homem que estaria supostamente furando a quarentena e matou esse homem com uma série de descargas elétricas, e as pessoas na Colômbia se levantaram contra esse abuso, pediram justiça pelo Javier Ordóñez, que era um advogado e taxista. E nessas manifestações para criticar esses atos de violência, a polícia respondeu com mais violência. O presidente Ivan Duque não compareceu às cerimônias
de homenagem a essas vítimas, dizendo sem dizer de que isso vai continuar, de que essa agenda de repressão, de violência, ela existe na América Latina, ela não tem muito porquê, ela não está dando indícios de que vai terminar. E a pandemia acirrou isso, né? A gente pode dizer que houve uma degradação democrática muito grande durante esses tempos de pandemia, não só pela questão da desigualdade, como também pela questão de agendas autoritárias que cresceram nesse tempo todo. Mas esses três exemplos são só alguns, né, de toda a América Latina, porque se a gente fizer um panorama de tudo que aconteceu na região, a gente vê que não foi muito diferente em outros países, né? Quando eu não sou acadêmico, não tenho autoridade, não tenho o estofo que a Carol tem, por exemplo, para falar sobre todas as questões técnicas, mas o que quando eu tento entender a América Latina, eu tento entender de duas formas. Ela é, ao mesmo tempo que parece que às vezes é um grande país com problemas muito similares, cada região, cada país tem problemas muito particulares, né? Eu tento sempre tentar conciliar essas duas análises, uma grande mesmo América Latina e pequenos universos distribuídos na jurisdição dos países. E ao mesmo tempo, né, que a gente entende a América Latina com problemas muito similares no geral, a gente vê que a América nunca foi tão pouco integrada, né? A gente tem uma América Latina que está muito desunida, né, nos últimos tempos. A gente tem grupos que unem os países que estão totalmente descentralizados. A gente tem o ProSul, que veio, que sepultou a Unasul e entrou uma agenda liberal no lugar, e que tem grande chance de, nos próximos tempos, excluir de vez uma agenda de justiça social na América Latina. E, assim, é muito complicado a gente falar em excluir uma agenda de justiça social em um continente que demanda tanto isso. Um continente tão desigual, um continente com questões de uma violência de gênero muito grande, com concentração de renda muito grande. Então, tem aquela frase, né, que o pessoal às vezes brinca, pô, a gente tá melancólico, a gente é só latino-americano. É uma frase, às vezes, que o pessoal usa para brincar, mas é uma realidade. A América Latina vive um problema conjunto, né? A gente, desde que a onda rosa passou, desde que os governos de centro-esquerda à esquerda, progressistas no geral, eles foram saindo do poder por uma série de questões, alguns por via democrática, alguns não, a gente tem que esses grupos minorizados na América Latina, sejam população LGBTQ, população negra, população indígena, eles estão sendo cada vez mais renegados, e esses governos mais conservadores têm colocado isso como agenda, têm colocado isso como diretriz. Então, mais do que um panorama, eu faço um alerta, eu acho, para uma América Latina que cada vez mais está carente disso, e a pandemia só serviu para isso piorar. Que a gente vai ter provavelmente uma dificuldade muito grande em reverter todo esse cenário que a pandemia está colocando a gente agora, por desemprego, por violência. A gente teve um crescimento muito grande de violência de gênero durante esses 6 meses de pandemia, né? Eu lembro que quando eu estava cobrindo o caso que aconteceu no Equador, porque em Guayaquil foi provavelmente o primeiro epicentro regional da pandemia, inclusive antes da OMS decretar a América do Sul como o grande epicentro do mundo. E eu conversei com um rapaz de Guayaquil para tentar entender por que tinham corpos na rua, por que pessoas estavam esquecendo, deixando corpos na rua, e pessoas deixavam, às vezes, parentes dias já mortos dentro de casa. E ele me falou uma coisa que é muito verdade, né? Que a gente, às vezes, tenta entrar na realidade dessas pessoas. São, às vezes, pessoas que dividem uma casa com 7, 8 parentes, pessoas que não têm acesso à internet, pessoas que não têm acesso às medidas de segurança, que desconhecem o vírus, que não conhecem as medidas sanitárias. Como dizer para essas pessoas ficarem em casa? Como você vender uma campanha de isolamento para uma pessoa que às vezes não tem energia, que está numa casa pequena, com um calor muito grande, porque Guayaquil é uma região muito quente? É o cenário de um desastre. Então, como eu sempre digo, o vírus ele não poupa. O vírus ele pode infectar e matar uma pessoa da Suprema Corte como uma pessoa de classe média, mas a gente sabe, como tudo sempre foi na América Latina, nessa história longa e cheia de desdobramentos, que sempre a corda rompe para quem tem menos, para quem é renegado pelo poder público, renegado historicamente.
A gente teve essa semana também, né, os indígenas derrubando uma estátua lá na Colômbia de um colonizador espanhol, e a justificativa deles foi essa: a gente passa por uma violência, por um etnocídio, né, enquanto indígena, desde sempre, né, e louvar essas pessoas que fizeram isso acontecer é dar sequência a um projeto de desigualdade que existe até hoje, né. Um dos vídeos do Giro Latino esse ano foi falar que esse genocídio indígena só aumentou na pandemia, e aumentou de fato. A gente brinca, a gente brinca não, a gente às vezes se pega, às vezes, rindo para não chorar de umas frases, né? A gente parece que está eternamente em 1492, quando os europeus chegaram na América Latina, na América, nesse continente desconhecido, e impuseram suas agendas de repressão econômica, social. Então, é triste dizer isso, mas a América Latina, às vezes, ela sofre dos problemas que sempre sofreu. E com uma crise de saúde, isso não podia ser diferente. Eu acho que, eu não sei quanto tempo que eu tenho ainda, mas eu acho que é mais ou menos isso que eu quis trazer, né? Com que esses meses de cobertura, porque eu também nunca tinha feito cobertura de uma pandemia, de uma crise de saúde, mas foi isso que essa pandemia me trouxe, né? Foram essas as histórias que eu escutei, foram essas as fontes, foram essas as pessoas que me disseram, foi o que eu tive de impressão, tendo o privilégio de poder cobrir na segurança da minha casa, coisa que muitas pessoas não tiveram durante esse tempo todo. Tem mais 15 minutos. Fui alertado de que tem mais 15 minutos, então acho que dá para falar um pouco mais de alguns outros países. Um outro ponto interessante é agora a gente falar um pouco de futuro, né? A gente falou um pouco do que rolou nesses 6 meses, a gente falar um pouco do que está por vir. Bom, nos anos 80, a Carol depois acho que pode até falar um pouco disso, a gente teve a década perdida, né? Uma década em que a América Latina ainda estava afundada em ditaduras militares, ainda que a dívida externa cresceu muito entre os países latino-americanos, e já se fala, não só se especula, já se fala que essa década que a gente vai viver agora será a década perdida do novo século. Não sabemos se virão mais, mas essa aqui certamente será uma década perdida. E vai ser um desafio muito grande para a América Latina, porque de 2015 para cá, a gente já viu uma guinada conservadora muito grande. E quando a gente fala em guinada conservadora, não é só uma questão de você falar de o presidente tem uma agenda que eu gosto mais ou menos. É como eu sempre digo, a América Latina ela é essencialmente, e desde sempre, uma região desigual. Então, agendas que não incluam pessoas minorizadas, grupos mais vulneráveis, elas, por essência, elas já excluem. Então, urge na América Latina, e eu espero muito, enquanto latino-americano, enquanto jornalista, que nos próximos tempos esse ciclo de autoritarismo e de agendas que excluem totalmente essas pessoas, ele possa mudar de novo. Porque assim, a gente tem que pensar. Se na virada do milênio a gente teve uma onda progressista de governos com agendas assistencialistas, governos com agendas que pensavam nas classes mais pobres, se foi possível acontecer aquilo naquela época, quando a gente ainda tinha um mundo com uma resistência muito grande a pautas de esquerda, por um motivo óbvio, né? De 10 anos antes da Onda Rosa, a União Soviética estava se desfacelando e ainda havia muito preconceito com tudo que fosse à esquerda, né? E aí hoje a gente tem essas pessoas que falam do Foro de São Paulo como se o Foro de São Paulo fosse um grande bicho-papão que tivesse ali, por ordem de poderes globalistas, pronto para puxar o pé de todo mundo. A gente sabe que isso não existe. Então, se foi possível naquele momento, né, depois de uma década de 90 em que o neoliberalismo só trouxe à tona toda a desigualdade que a América Latina já vivia, eu quero acreditar que é possível que nos próximos tempos, que governos moderados, governos com pautas progressistas possam vir adiante, né? Que se não for, por exemplo, a gente vê no Uruguai, né, a gente teve 15 anos de Frente Ampla, que é uma coalizão de centro-esquerda que avançou como nunca os direitos civis, né? A gente teve pautas como o aborto, pautas de distribuição de renda muito, muito avançadas no Uruguai. E no Uruguai a gente teve o fim dessa coalizão de centro-esquerda e vem agora um governo de centro-direita.
mas que pelo menos nos outros países, essas transições sejam por via democrática e que sejam transições para um governo pelo menos moderado, porque, por exemplo, esse governo de centro-direita que entrou no Uruguai, ele pelo menos prometeu que os avanços civis que foram feitos durante esses 15 anos de esquerda não vão ser revogados, o que já é muita coisa. Porque a gente tem exemplos como o do Uruguai, que é um país historicamente muito mais civilizado politicamente, e a gente tem casos como na Bolívia, onde depois de 15 anos, depois de 13 anos, desculpa, de um governo assistencialista, que foi arrancado à força. Né? Inclusive, tem um simbolismo muito grande nesse golpe que aconteceu na Bolívia, que foi o seguinte: para o golpe poder se concretizar, os conservadores na Bolívia se apoiaram muito num movimento policial, né? Virou um estado policial aquele país. E um símbolo muito grande que me pegou muito quando a gente cobriu isso ano passado foi os policiais tirando a huipala dos uniformes e cortando com uma tesoura. A huipala é a bandeira dos povos andinos, é aquela bandeira colorida que justamente simboliza toda a pluralidade dos povos andinos. E eles cortaram aquilo. O que isso significa? Que o incômodo deles não é com uma crise econômica, não é com falta de emprego, o incômodo deles é com a diversidade. É com a visibilidade indígena, é com a visibilidade nativa, é com pautas que não estão em paralelo com os interesses comerciais. Esse papo, às vezes, muita gente acha que esse papo é muito conspiratório, e na verdade não é. É só você pegar os números, é só você pegar a quantidade de indígenas que são mortos todos os anos. É só você pegar os dados de desigualdade, de como é que é muito mais difícil você se desenvolver sendo um nativo na América Latina, sendo um negro, a expectativa de vida de pessoas LGBT. Então, se isso é um problema no mundo, na América Latina, a gente tem que multiplicar por 10. Então, pensando em futuro, né, para eu não fazer uma digressão muito profunda aqui, pensando em futuro da região pós-pandemia, eu acho que a gente tem que acreditar e propor soluções para que agendas inclusivas voltem à pauta dos grandes, do poder dos países mais influentes na região. Hoje a gente tem o Mercosul, por exemplo, em que Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, o único presidente de centro-esquerda que traz esse discurso é na Argentina. Né? A gente tem presidentes liberais e tem um Jair Bolsonaro, que, bom, que dizer, né? A gente tem exemplos à direita e tem um presidente que abertamente defende tudo isso. Todas essas denúncias que eu estou fazendo aqui são defendidas abertamente pelo presidente do Brasil. Inclusive na ONU, inclusive na frente do mundo inteiro. Então, eu acho que o meu tempo está mais ou menos acabando. Desculpa se eu por acaso acabei entrando num assunto e indo por um caminho meio confuso, mas na verdade é isso, é tentar denunciar o que aconteceu nesses 6 meses, e ter esperança para que no futuro a gente consiga democraticamente reinserir no debate as ferramentas para poder consertar o que historicamente e durante a pandemia vem acontecendo na América Latina. Não sei se o pessoal me chamou aqui que eu tenho mais um tempo, não sei ainda. Não, muito obrigado, Lucas. Nossa, agradeço mesmo pela apresentação, acho que foi muito legal, foi um panorama bem... Várias perguntas aqui para a gente já responder sobre essas colocações. Legal. Então, passo a voz aqui para a professora Carolina. Fica à vontade, professora. Obrigada, que responsabilidade falar depois do Lucas, esse panorama super rico que ele trouxe. E, de fato, eu vi os comentários aí, não precisa ser acadêmico para ter uma visão muito precisa do que acontece na América Latina, né? Enfim, e no meu caso, né, a proposta que foi feita para essa mesa é falar um pouco do ponto de vista do Brasil, né? Como é que o Brasil pode exercer uma liderança na região nesse contexto que a gente está passando agora, né? Então, eu não sei se dá para projetar já a apresentação que eu preparei, porque, na verdade, assim, eu vou trazer menos respostas do que vocês imaginam. Eu quero instigar mesmo vocês a refletirem um pouco das expectativas que se tem em torno do papel do Brasil nesse contexto, né? Pode passar. Primeiro, eu queria começar por uma provocação mesmo, né? O que é América Latina para o Brasil? E aí tem um recorte de uma matéria que saiu na BBC em 2015,
E o título é bastante interessante, né? O brasileiro despreza a identidade latina, mas quer liderança regional, aponta a pesquisa. E aí, se a gente for seguir, pode já passar para o próximo, por favor, para a gente ver os números. Eu sei que está pequenininho, mas eu não vou ler tudo, eu vou trazer só as informações mais significativas, tá? A pesquisa, ela diz assim, perguntando, né, para os brasileiros como eles se identificam em termos de gentílico, né, qual que é aquele que eles se relacionam mais. Em primeiro lugar é como brasileiro, em segundo lugar vem como cidadão do mundo, em quarto lugar vem como latino-americano, e em último lugar vem como sul-americano, com porcentagens muito pequenas, inclusive. Então, dessas pessoas, só 4% se identificam como latino-americanas e só 1% como sul-americanas. Essa mesma pesquisa ela foi replicada em outros 7 países da região. E foi muito diferente o resultado, porque nesses outros 7 países além do Brasil, as pessoas se identificavam primeiro como latino-americanas. A própria nacionalidade deles nem aparecia entre as 3 mais faladas. Né? Ou seja, para a gente ver como, de fato, o brasileiro ele não se enxerga enquanto latino-americano. Né? E aí, outra pergunta que foi feita nesse estudo, que aqui no Brasil foi conduzida pelo Instituto de RI da USP, pelo IRI, eles perguntaram assim para os brasileiros: quais regiões do mundo vocês acham que tem que ser prioritárias na agenda de política externa do Brasil? E, incrivelmente, isso realmente eu fiquei espantada de ver, a primeira região foi a África. Em segundo lugar, vem a América Latina, ou seja, para muitos brasileiros, a gente está muito mais próximo da África do ponto de vista identitário do que da própria América Latina. Né, acho isso, enfim, extremamente interessante. Aí, nessa matéria, eles vão falar um pouco, né, essa autoidentificação ambivalente, porque, de fato, os brasileiros têm dificuldade de se ver enquanto latino-americanos por uma própria barreira histórica, política, linguística, né, nós tivemos trajetórias diferentes desde a época da colonização, né, então isso, de certa forma, corrobora, mas será que só isso é suficiente, né, para a gente não conseguir nos enxergar enquanto latino-americanos, né? E aí, se a gente seguir na apresentação, pode passar, por favor. Sobre a questão da liderança. Então, o brasileiro não se enxerga enquanto latino-americano, mas quando perguntado quem deve representar a região no Conselho de Segurança da ONU, eles dizem que é o Brasil. A maioria dos brasileiros dizem que é o Brasil que tem que representar. Ou seja, a gente não é latino-americano, mas a gente tem que liderar a América Latina. Né? Então, realmente é muito contraditório a gente liderar uma região que a gente não se sente pertencente, né? E aí, outros dados também que eles fizeram, outras perguntas, era se eles achavam, se os brasileiros achavam que deveria haver livre trânsito entre as fronteiras da América do Sul, e a maioria diz que não. Também perguntado se os sul-americanos podem trabalhar no Brasil sem visto, eles também acham que não, que isso não é correto. Então, a gente quer liderar, mas a gente não quer arcar com os custos dessa liderança. Né? Justamente por essa falta de identificação do brasileiro médio, né? Então, isso é uma pesquisa, mas que reflete muita coisa, né? A gente sabe que, por exemplo, na nossa comunidade aqui, né, de internacionalistas, esses dados seriam muito diferentes, mas na realidade do Brasil, realmente é uma ilustração bastante forte, né, do que a América Latina representa para o Brasil. Aí, seguindo na apresentação, uma das coisas que a gente não pode, que é uma realidade muito palpável, está aí no mapa, né? Vocês sabem que essa é uma imagem que foi feita por um arquiteto japonês para tentar diminuir as distorções do mapa que a gente está acostumado, né? Aquela projeção de Mercator. Então, aqui ele fez uma projeção mais próxima do que seria o real, né? Vejam que o Brasil é maior do que a gente imagina, né? Tem uma distorção diferente daquela que a gente está acostumado. De toda maneira, por que eu trago esse mapa? A gente está na América Latina, a gente queira ou não. Ainda não existe tecnologia que vai nos fazer recortar a nossa fronteira e ficar isolado do restante da região. É uma realidade inevitável. O Brasil faz fronteira com praticamente todos os países da América do Sul, inclusive aqueles que a gente nem lembra que existem, né? As Guianas, o Suriname. A gente faz fronteira com esses países, a gente está inserido nessa realidade. Então, querendo ou não, essa é uma realidade inevitável. E aí, seguindo, né, na lógica aí do raciocínio, o que é a América Latina para a diplomacia brasileira? Eu sei que muitas vezes, quando esse tipo de tema é proposto, enfim, que a gente precisa pensar, muitas vezes a gente acaba recordando de situações mais recentes, né, de como a América Latina foi privilegiada por uma agenda de política externa brasileira de governos mais recentes, mas, na verdade, a América Latina ela vai ser privilegiada na diplomacia brasileira no começo do século XX, pelo Barão do Rio Branco, que é o nosso grande patrono das relações internacionais no Brasil, né? Então, ele, que a gente sabe, né, tinha uma visão extraordinária de mundo, né? Ele foi o cara
que no começo do século XX identificou a mudança de eixo de poder da Inglaterra para os Estados Unidos e que reposicionou estrategicamente o Brasil no início da sua república, né? Então, aqui, o que eu vou apresentar agora, eu acho que isso é muito importante, eu sei que aqui todos nós estudamos RI, enfim, estamos antenados, mas é muito importante se falar isso. Quando a gente fala de liderança brasileira na América Latina, a gente não está falando de uma agenda do PT, de uma agenda do Lula, de uma agenda de esquerda. A gente está falando do pilar da nossa diplomacia, que vem do Barão do Rio Branco, né? Eu estou falando isso porque a gente está vivendo tempos muito polarizados. Então é importante a gente entender de onde que vem esse pilar, né? Inclusive o Barão do Rio Branco era um cara extremamente conservador, monarquista. Ele trabalhava para a República, mas preferia a monarquia. Mas independente da posição ideológica dele, ele teve essa visão, ele entendia que essa era uma realidade da qual o Brasil não conseguiria se livrar. Então, estando na América Latina, como lidar com essa realidade, né? Então, pode passar, por favor. A gente tem, então, esse é um trecho de um artigo do Francisco Doratiotto, que é um historiador das relações internacionais brasileiras, né, e que ele vai analisar essa política do Rio Branco para a América Latina, né? Especificamente, aí na imagem a gente vê o mapa da Bacia do Prata, porque, de fato, nessa época, a grande preocupação do Brasil era em consolidar a estabilidade, enfim, a sua liderança nessa região específica que era mais estratégica naquele momento histórico, né? Então, quando o Barão do Rio Branco ele vai pensar a política para os países vizinhos, para os países sul-americanos, ele está pensando em dois princípios básicos, né, que estão aí destacados em azul. O primeiro, o Brasil tem que se abster de assuntos internos das nações vizinhas, né, então essa ideia de não ingerência em assuntos domésticos está presente aqui, nesse momento, né, e o segundo ponto, que está mais destacado ainda, é a importância da estabilidade regional. Então, muitas vezes, quando a gente fala de estabilidade regional, de prosperidade regional, de união sul-americana, essas três palavras, elas estão presentes no discurso de posse do Lula no primeiro mandato dele. Então, muita gente acha que isso foi uma invenção do PT, e não é. Isso é o princípio basilar da nossa diplomacia, né, da diplomacia moderna, da diplomacia republicana e da diplomacia que foi extremamente eficaz em evitar conflitos na América Latina por tanto tempo, né? Então, é importante a gente ter muito clara de onde que vem essa base da nossa diplomacia. Passando também adiante, por favor. A gente tem um outro trecho desse mesmo artigo, né, que vai explicar a importância da prosperidade e da estabilidade da América do Sul para o Brasil, né? Porque às vezes a gente pensa também de uma maneira muito idealista, né? Quer dizer, a gente quer a paz mundial, mas do ponto de vista político a gente tem que ser pragmático. Por que isso interessa ao Brasil? Por que a prosperidade e a estabilidade sul-americana são importantes para o Brasil? E essa é a visão do Rio Branco, vejam. Para ele, o primeiro ponto importante, né, o primeiro ponto que vai ressaltar por que a gente tem que ser próspero e estável enquanto região, é para evitar que hajam intervenções de potências extra-regionais, para evitar que a gente sucumbisse novamente à lógica colonial, da qual a gente tinha saído fazia pouco tempo, né? Então, esse é um ponto que ele vai destacar num primeiro momento. E num segundo momento, a prosperidade e a estabilidade, elas vão ser a base para o projeto que o Rio Branco tinha para a região. E qual projeto era esse? Também está destacado aí. O projeto dele era tornar a América do Sul um espaço geopolítico de liderança brasileira. Mas não é uma liderança qualquer. Primeiro, essa liderança precisava do consenso da Argentina, que era outra potência regional. Então, ia ser uma liderança baseada não no conflito, mas no consenso. Uma liderança não impositiva e desprovida de objetivos expansionistas e intervencionistas. Então, uma posição brasileira sempre muito respeitosa, sempre com muito cuidado com os países vizinhos. E é interessante, porque ele está falando isso lá no começo do século XX. Essa imagem que eu coloquei aí propositadamente, ela é de 2010, ela foi uma capa do The Economist, que diz, o quintal de ninguém, Nobody's Backyard, The Rise of Latin America, né, a ascensão da América Latina. Vejam, quase um século depois, a sensação que se tinha nesse contexto, né, de 2010, era justamente esse, que a América Latina finalmente conseguiu construir um espaço regional de autonomia, né, que não quer mais ser quintal de ninguém, de nenhuma potência extra-regional. Né? Nós somos donos da nossa própria história. Né? Pode passar, por favor. E esse contexto, né, da capa do The Economist é muito, tá dentro, né,
daquilo que o Lucas falou muito bem da Onda Rosa, que é esse mapa aí de 2008. É um retrato, né, daquele momento, né, em que os países com tons mais vermelhos ou mais rosa estavam sendo governados por lideranças que tinham essa pauta, essa agenda não só de integração regional, mas de uma integração regional autônoma, né, que construísse, de fato, espaços regionais de prosperidade conjunta. Né? E a gente sabe que esse momento passou. Né? Essa fotografia de 2008, e a gente tem uma outra fotografia 10 anos depois de 2018, que já está bastante diferente, né, da de 2008, e que agora, em 2020, já está diferente também. Né? A gente pode pintar agora a Argentina de vermelhinha, pintar a Bolívia, o Equador e o Uruguai de azul. Né? Já é um quadro que mesmo, né, já estando diferente de 2008, já mudou mais ainda. É nesse quadro que a gente está agora. E por que esse quadro é importante da gente pensar? Porque quando a gente fala de política externa, a gente está falando, antes de mais nada, de política. E por trás de toda a política tem uma ideologia. E como o Lucas também muito bem ilustrou antes de mim, a gente está vivendo um momento de uma onda conservadora e de uma onda de direita. Dentre várias características dessa onda, é tentar destruir o legado que foi deixado pela onda anterior, principalmente em termos regionais. Né? E aí um dos exemplos que ele também mencionou, pode passar, por favor, para o próximo slide, é justamente esse, né, da Unasul e da Prosur. O que foi a Unasul naquele contexto lá de 2008, lá de 2010, que a América Latina estava conseguindo a sua autonomia, estava sendo reconhecida no mundo por isso? Foi um momento em que, por liderança do Brasil, a América Latina se uniu em torno de um projeto que tinha bases materiais muito claras. Então, uma das iniciativas propulsoras da Unasul foi justamente a necessidade de integrar infraestrutura regional, para nós nos tornarmos mais competitivos no comércio internacional, diminuir alguns gargalos que nós tínhamos, fazer uma interligação do Atlântico ao Pacífico, né, passando por vários eixos de integração em toda a América do Sul. Então, uma base material muito palpável, mas também a necessidade de nós termos, na sub-região, né, na América do Sul, um espaço político de concertação que não passasse pelos interesses dos Estados Unidos, que era a OEA, que é a OEA até hoje, né, onde nós pudéssemos resolver os nossos problemas na nossa própria região. E com muitos erros e acertos, a Unasul foi extremamente importante nesse contexto. Porque foi nesse momento que a América do Sul quase viveu um conflito armado. O ano de 2008 foi um ano muito agitado na região. Em 2008, a gente teve uma quase guerra entre Colômbia e Venezuela, porque a Colômbia tinha invadido o espaço territorial, soberania territorial do Equador, buscando um líder das Farc. Ele foi morto em território equatoriano sem a anuência do Equador. E a Venezuela, que na época era uma aliada importante do governo equatoriano, mandou tropas para a fronteira da Colômbia. O que evitou um conflito naquele momento? A Unasul. Que, embora boa parte da região estivesse ali pintadinha de vermelho, a Colômbia, que era um dos pivôs dessa crise, estava pintada de azul, como sempre esteve. Né? Sempre foi governada por políticos conservadores de direita. E ainda assim, mesmo não fazendo parte da mesma linha ideológica, digamos assim, dos governos da época, que obviamente tinham nuances, a Colômbia aceitou participar da Unasul, e foi importante a participação da Colômbia, porque foi nesse âmbito que se evitou um conflito. Outro exemplo que vai linkar com o que o Lucas estava falando da Bolívia. A Bolívia quase se desintegrou também nesse contexto, em 2008. A gente teve uma revolta, né, daquela chamada meia-lua, né, que são estados dominados principalmente por uma etnia, por pessoas de etnia branca, enfim, que tem uma origem mais espanhola, que queriam se separar da parte mais indígena do país. O que evitou a desintegração territorial da Bolívia? A Unasul. Então, a Unasul teve erros? Com certeza, teve muitos erros, mas ela teve muitos acertos e evitou justamente que a instabilidade política tomasse conta da região. A Unasul, como a gente sabe, foi substituída pela Prosur, que não tem o mesmo papel hoje, nem se propõe esse objetivo de evitar esse tipo de conflito. Embora tenha governos que estejam mais ou menos alinhados ideologicamente, ela não se coloca esse protagonismo. E hoje a gente vive uma crise de grande instabilidade política na região. Né? Seja pela pandemia, mas por outras questões anteriores. Né? Pode seguir, por favor. Então, me foi pedido para pensar em avanços e retrocessos dessa liderança brasileira.
um grande desafio, né? Pensar principalmente nos avanços. Então, eu vou começar pelos retrocessos, depois a gente fala de alguns avanços, né? Então, o que a gente tem visto nesse contexto, né, de mudança política, não só no Brasil, mas na região, é que a postura brasileira tem sido extremamente reativa a problemas, né? O Brasil antes liderava e tentava evitar que problemas se tornassem maiores. Hoje, o Brasil reage quando esse problema chega aqui. E aí vem o motivo pelo qual tem a primeira imagem aí. Essa imagem é da Operação Acolhida, né, que está acontecendo no norte do país para receber os imigrantes e refugiados venezuelanos. Né? Ou seja, o Brasil só agiu porque o problema chegou aqui. Né? Inclusive, vocês sabem que vocês me pediram para falar de Brasil, mas eu não ia deixar de falar de Venezuela, né, gente? Então, vocês sabem que não é coincidência que a situação da Venezuela degringolou tão rapidamente no mesmo período em que o Brasil vai perdendo protagonismo político. E, infelizmente, essa perda de protagonismo político, ela não é de agora. Ela vem desde o final do governo da Dilma. Por N razões, o Brasil vem perdendo espaço de liderança política na região, e agora isso é deliberado, né? E, coincidentemente, a Venezuela vem degringolando junto. Porque não existe mais uma liderança regional capaz de colocar os dois lados políticos dentro da Venezuela para sentarem para conversar, como o Brasil fez em 2002, quando houve um golpe na Venezuela que tirou o Chávez do poder e conseguiu fazer eles voltarem a se sentar e manteve a institucionalidade da Venezuela por muito tempo. Hoje o Brasil não tem mais essa capacidade. Né? O Brasil não só reage aos problemas, né, então espera o problema chegar para reagir, como ele é totalmente inerte na busca por soluções desses problemas. Mesmo o caso da Bolívia, agora. Nos interessa uma Bolívia instável? Uma ruptura política? De repente, uma instauração de um governo radical, cristão, que pode acontecer na Bolívia? É um risco que a gente está correndo agora? Isso nos interessa? Vamos relembrar do Rio Branco, né? Então, a gente tem um quadro agora em que, pelo menos no âmbito federal, o Brasil se mostra completamente incapaz de liderar. E ele se mostra incapaz de liderar não só de dentro para fora, mas tem um movimento de fora para dentro, que é justamente pelo fato de não haver mais os espaços conciliatórios que haviam no momento anterior, né? O Brasil saiu da Unasul, vários outros estados saíram da Unasul, então a gente não tem mais aquele espaço para conciliação regional, e a gente tem hoje uma política que é uma política de enfrentamento. Então, de fato, isso é inédito na nossa história. Né? Um governo brasileiro que não se aproxima de um governo argentino, independente dele ser de outra ideologia. Isso é uma coisa que não existe na nossa história. Isso rompe com a tradição diplomática do Rio Branco. E essa política de enfrentamento, que se dá no âmbito regional, mas que se dá também no âmbito global, da política externa brasileira atual, traz consequências muito claras. E aí é a segunda imagem. Hoje, a França ameaça bloquear o acordo que o Brasil fechou junto com o Mercosul, com a União Europeia, por conta dessa política de enfrentamento do Brasil. De não admitir os problemas que acontecem aqui, de negar o que acontece aqui. Então, a gente tem visto esses retrocessos muito claros. Então, como é que a região vai querer ser liderada pelo Brasil, o Brasil tendo essa postura de enfrentamento, né? E vamos pensar um pouco nos avanços, né? Então, assim, se por um lado a gente tem essa postura do governo federal, por outro, vocês sabem que, assim como na física, na política não existe vácuo. Por outro, esse espaço está sendo ocupado. Está sendo ocupado por quem? A gente tem outros atores ocupando. Então, se o governo federal não leva a cabo a integração regional, a gente tem tido governadores de estado, prefeitos buscando integração na região, por meio da paradiplomacia. A gente tem organizações não governamentais de diferentes funções atuando na Amazônia, atuando na Operação Acolhida, e a gente tem a sociedade civil também se organizando. Então, ainda que não, de maneira não intencional, a gente tem tido um movimento que ainda é pequeno, ainda é tímido, mas ele tem aparecido nesse sentido, a participação da sociedade civil na política externa, porque às vezes a gente esquece que política externa é política pública. As pessoas precisam entender o que acontece, né? Pode seguir, por favor. E aí eu volto lá no começo. Como que o Brasil vai ter capacidade de liderar, independente de que o governo esteja no poder, viu, gente? Se a gente não tem, enquanto população, enquanto nação, o reconhecimento e a valorização da nossa identidade latino-americana. Porque esse governo que está agora, ele vai passar, todos os governos passam em algum momento. Essa onda azul que tomou conta da América Latina vai passar como a onda rosa passou.
Mas como que a gente vai fazer, como o Lucas bem colocou, para não repetir os mesmos erros históricos que a gente vem repetindo enquanto região? E aí eu trouxe uma dica para vocês. Pode passar, por favor. A resposta para isso é conhecimento. Conhecimento é poder. Hoje a gente está aqui numa bolha das RI, falando coisas que provavelmente todos vocês concordam. Por outro lado, só o fato desse evento estar sendo online, gratuito, ele está sendo disseminado provavelmente para pessoas que não poderiam participar dele presencialmente. A gente tem um trabalho do Lucas, que foi muito bem retratado aqui no Giro Latino, que cumpre esse papel. Ele, como jornalista, muitas vezes ele consegue acessar a população que nós, acadêmicos, não conseguimos. Porque às vezes a gente fala difícil, a gente fica nas universidades debatendo entre nós e a gente não chega nas pessoas. É por isso que o brasileiro não se reconhece como latino-americano. Porque ele não sabe, ele não conhece. Então, eu trouxe aqui algumas dicas para vocês de canais que a gente pode ajudar a disseminar para, aos poucos, ir construindo essa identidade latino-americana. Porque se o governo não faz, a gente tem que fazer. Então, agora, a gente tem vivido um momento de pandemia. Mas a gente tem aqui na cidade de São Paulo o Memorial da América Latina, que é fantástico. Tem uma biblioteca latino-americana super completa, que sempre tem exposições de artistas latino-americanos. E muitas vezes a identidade se constrói por aí, se constrói pela cultura. A gente pode até não entender de política latino-americana, mas às vezes a gente vai conhecendo a cultura e isso vai nos fazer aproximar, porque existem muitos vínculos, inclusive culturais, que às vezes a gente até desconhece. Outra dica para vocês, Pulso Latino, é um podcast que está fazendo parte agora de um projeto que eu faço parte da Unifesp, que é a Realidade Latino-Americana. É um projeto de extensão da universidade que todo ano a gente escolhe 1 ou 2 países para conhecer a fundo. Então, durante 6 meses, a gente se aprofunda nesse país, em termos de leitura, de palestras, e nos outros 6 meses a gente se prepara para viajar para esse país, para conhecer os atores, as realidades, as situações. Eu já participei de 2 edições, do Equador em 2010 e da Venezuela em 2014, e Colômbia também, foi Venezuela e Colômbia em 2014. E agora eles criaram esse podcast com esse objetivo, de mostrar para as pessoas a realidade de cada país. Então eles estão lançando uma série de um episódio por país, contando um pouquinho dessa história, para as pessoas conhecerem. E uma outra dica é o Brasil Latino, que é um programa de rádio da USP, que inclusive quem apresenta é o Marco Piva, que esteve comigo no primeiro FESP que eu participei, né, que foi em 2018, e aí eu decidi trazer para vocês aqui também. Essa é a saída, gente. Se o governo não faz, a gente faz. Então, o Brasil tem que ser líder da região. Os brasileiros não acham que a gente tem que ser líder da região? Sejamos líderes, mas sejamos líderes que conhecem a própria região e que sentem orgulho de fazer parte dessa região. Eu encerro por aqui, gente. Obrigada. Muito obrigado, professora. Foi incrível mesmo. Eu não sei bem o que falar, porque eu acho que foi um resumo de tudo que eu estudei na minha graduação, em pouquíssimo tempo. Eu estava comentando com o Lucas, formado na Unila, então me sinto totalmente feliz com essa fala, né? Com todo esse espaço que a gente tenta trazer da América Latina. Eu tinha várias perguntas que foram, incluso, respondidas, como a parte do sentimento latino-americano e coisas do tipo. Basicamente, eu vou seguir, passar as perguntas do chat. A gente fez alguma seleção, tá? Quem tiver mais pergunta pode mandar lá que a gente vai mandando. Uma pergunta para o Lucas Bert, que é do Victor Maciel. Ele pergunta se, diante a Covid-19, é possível traçar uma semelhança etnocida de governos de direita na América Latina, quanto à população indígena dos seus respectivos países. Olha, tem um episódio interessante, que a gente, inclusive, está num recorte de um vídeo que o Giro Latino fez para o Intercept Brasil, que o presidente da Guatemala, Alejandro Giammattei, de ultradireitista, aliado aos Estados Unidos, também tentou mudar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, talvez seja o mais próximo de um Bolsonaro que a gente tenha na América Central. Ele conversou com uma liderança indígena, e numa discussão entre eles, o líder indígena falou o seguinte, falou: o jeito que o senhor fala comigo lembra um capataz com um chicote. Ou seja, e por que ele estava falando isso? Porque o governo estava negando auxílios financeiros para populações isoladas, e inclusive houve confronto não, né? Eu não gosto desse termo.
houve repressão da polícia a umas minorias indígenas na Guatemala, que são muito grandes, que é um país muito plural nesse sentido. E a frase do cara diz tudo, né? Então, sim, dá para a gente traçar esse panorama. Ainda que o vírus seja uma causalidade na natureza, e que ele não tenha sido... Como eu falei, os povos da periferia, eles seguem periferizados na América Latina, negros, indígenas e etc., população de classe baixa. Então, sim, se o vírus não foi o principal o que motivou isso, ele só acirrou um cenário de etnocídio, de genocídio indígena que já acontece. Prova disso, por exemplo, é essa semana que aconteceu com o que eu falei aqui das estátuas, né? Que os indígenas estão começando a falar, não, peraí. Inclusive, esse colonizador espanhol que estava homenageado na estátua, ele foi condenado à morte em 1551 por, entre outras razões, maus tratos contra os nativos. Então é literalmente você colocar uma estátua de um cara que há vários séculos matava indígenas e hoje eles continuam sendo mortos. Então, respondendo a sua pergunta, sim. Dá para a gente traçar um paralelo, sim. A pandemia serviu para dar sequência a um genocídio indígena que já existe. Bem, Lucas, muito obrigado pela sua resposta. A professora Carolina Pedroso, a Tamires Ireta perguntou: é possível afirmar que esse desprezo brasileiro pela identidade latina se reforça pelas tentativas de aproximação com os Estados Unidos na política externa brasileira, ou é puramente econômico? E também tem a pergunta do Davi Antonino Guimarães, que pergunta se o fato do Brasil ser esse gigante econômico e populacional, interessado em ser líder regional, mas sem arcar com os custos, faz com que os vizinhos desconfiem e até rejeitem o Brasil. E pode-se também chamar de certo temor dos vizinhos por uma espécie de subimperialismo brasileiro na região. Bom, obrigada pelas perguntas. Então, Tamires, essa é um bom questionamento, né? Eu acho que tem várias camadas aí de explicação de por que o brasileiro despreza essa identidade, né? Como você mencionou os Estados Unidos, eu vou começar por aí. A gente tem um projeto de sedução imperialista, né, por parte dos Estados Unidos da América Latina, que vem desde pelo menos o Entre Guerras, né, para tentar regimentar a América Latina, enfim, para sua ordem de influência, enfim, e que isso ficou muito claro depois durante a Guerra Fria também, né? Então a gente tem toda uma indústria cultural que foi montada com esse objetivo. Quando eu dou esse momento, né, de histórico de política externa brasileira nas minhas aulas, eu sempre falo da criação do personagem Zé Carioca, né, que também não foi aleatório, né? Se tinha uma percepção muito clara por parte dos Estados Unidos de que para conquistar a América Latina era preciso primeiro conquistar o Brasil, né, por conta do seu tamanho territorial. Mal sabiam eles, né, que o Brasil nem se via como latino-americano, mas de toda maneira eles criaram esse personagem com esse intuito, né, de tentar aproximar. E realmente, assim, se a gente for pensar, quantos de nós não tem o sonho de viajar para Disney e nunca pensou em ir para Machu Picchu? Quantos? E eu não estou criticando quem quer ir para Disney, não. As pessoas têm o direito de ir para onde elas quiserem, né? Mas o quanto que a gente não é moldado desde criança a querer determinados valores, a se aproximar de determinados países em detrimento de outros, né? Então é um projeto cultural que foi muito bem pensado, né? Então eu vejo que essa falta de identidade latino-americana, ela tem um pouco de culpa aí dos Estados Unidos também, né? Que, assim como o Bolívar falava, não havia interesse por parte das potências europeias de uma união latino-americana. Assim como os Estados Unidos hoje ocupam esse papel, né, de grande hegemon no mundo, para eles também não há interesse em ver as regiões, principalmente que eles têm grande influência, unidas. Né, isso é muito claro, principalmente na América Central e no Caribe, que é onde eles de fato detêm um poder muito mais forte, mas na América do Sul isso também acontece. Né? Como eu falei, tem a questão linguística, tem um próprio projeto, né, da coroa portuguesa, quando proclama a independência no Brasil também, de se distanciar do que eles chamavam de republiquetas, né, porque o Brasil não se tornou uma república imediatamente, né, a gente continuou sendo uma monarquia na mão de um monarca português, então também houve um projeto interno do Brasil de não haver essa aproximação, né, e de muitas vezes instigar uma rivalidade
que nem existia, né? Se a gente for pensar, por que o Brasil tinha interesse em participar da guerra contra o Paraguai? Que tem consequências até hoje, inclusive, né? Eu acho que esse é um aspecto. Tem um outro aspecto, e aí tem até trabalhos acadêmicos que falam sobre isso, que e por isso que eu, de novo, ressaltando o trabalho do Lucas e de tantos outros portais que trazem a América Latina sobre um outro olhar, de como a mídia brasileira vem de América Latina. Né? A América Latina, em geral, aparece nas pautas dos grandes jornais por conta das tragédias. Então, dificilmente a gente vai ficar sabendo que, por exemplo, a Bolívia tem um dos projetos mais arrojados de transporte público em cidades geograficamente montanhosas, né, como é o caso de La Paz. Dificilmente a gente vai saber de coisas positivas sobre a América Latina. Normalmente o que chega para a gente, isso de certa forma acontece com o continente africano também, são as tragédias, são as coisas ruins. Né? Então isso também vai construindo dentro do imaginário, né, do brasileiro médio uma imagem ruim da região. Então por que eu quero parecer da América Latina? Terceiro mundo? Não. E o Brasil por muito tempo construiu essa identidade e é muito difícil desconstruir isso. Por isso que eu bati tanto na tecla da questão do conhecimento. Né? Cada tijolinho de conhecimento que a gente vai colocando vai desconstruindo os nossos preconceitos anteriores. Né? E esse não é um processo fácil, não é um processo simples e muitas vezes é doloroso para a gente se desfazer de alguns valores que a gente vai incorporando desde sempre. Né? E para passar para a segunda pergunta, senão eu fico aqui falando horas, sim, sem dúvida, viu, Davi? Essa sua pergunta é muito interessante, porque é óbvio que aqui eu estou querendo ressaltar a importância do Brasil ser líder, mas também o Brasil, em alguns momentos em que foi líder, também se aproveitou dessa posição de liderança, que muitas vezes foi um voto de confiança que a região deu para o Brasil, né, de liderar determinados processos. Né? Então, eu acho que a crítica precisa ser feita também. Né? Então, todo aquele processo de integração regional que foi muito importante, por exemplo, no período da Onda Rosa, em que a gente tinha um espaço político para debater conflitos que aconteciam na região, por outro lado, esse espaço também permitiu que as nossas empresas fossem para esses países e muitas vezes agindo de maneira corrupta. E a gente tem uma série de denúncias nesse sentido. É esse tipo de liderança que a gente quer ser? Por outro lado, a gente pode pensar, será que dá para ser diferente no capitalismo? Enfim, mas aí são outras reflexões. De toda maneira, né, sim, existe esse temor. Né, esse temor é antigo também. Né? Esse temor antigo, de novo, e remete àquele período em que o Brasil se torna independente no contexto em que os outros países lutaram pela sua independência e quiseram se tornar repúblicas. Né? Aqui, todas as lutas pela independência que vieram da população foram violentamente massacradas. Antes da independência formal e depois. Né? A gente tem todo um processo histórico no Brasil que é de muita violência e de muito autoritarismo. Né? E nesse sentido a gente se diferencia dos outros. E por isso que a gente causa tanto temor também. Pelo nosso tamanho, pela nossa pujança. E justamente pelo fato de que os nossos processos não contaram com protagonismo popular, como os processos latino-americanos em geral possuem. Né? Então, sim, existe esse temor. Muito obrigado, Carolina. Eu super concordo. Incluso, a liderança regional foi uma conquista, não foi algo que é natural nosso. É uma conquista ao longo de tempos de diplomacia. Hoje, eu costumo dizer que latino-americano costuma esquecer da própria história, né? Facilmente. A gente tem ainda mais uns 20 minutos de apresentação, o que é muito bom, porque a gente tem várias perguntas. Então, eu vou ler umas duas perguntas gerais aqui. Se vocês quiserem os dois responderem, fazer comentários, ok? A Sofia Ribeiro, ela perguntou se vocês acham que a guinada à direita nos países da América Latina trará danos irreversíveis para a integração latino-americana. Vocês acham que há alguma perspectiva de mudança desse cenário? E o José Bruno, ele perguntou, na construção da Unasul, parecia existir um certo consenso em relação ao projeto de integração na região independente de governos. O que poderia ser a principal causa do rompimento desse consenso? E só aproveitar e agradecer a presença aqui da Soledad Requenha, que vai palestrar amanhã também, ela está nos comentários aí comentando. Ela é peruana e ela tem uma ONG chamada Semir, que é nosso parceiro, incluso, e ela vai estar presente amanhã numa mesa discutindo exatamente a questão de migrações e gênero, que a gente vai trazer para o debate. Muito legal. Essa pergunta é para geral? Se a Carol quiser começar, porque isso talvez seja um pouco mais da alçada dela. Eu só queria fazer só um comentário de tudo que ela estava falando agora, e do que você falou também, Guilherme. Tem duas coisas disso que vocês falaram, se vocês me permitem esse parênteses. Uma é o seguinte, se você fala para as pessoas, você gosta de música latina?
Ah, gosto. Qual música que você gosta? Fala, eu gosto de Chico Buarque. Fala, ué, falou música latina. Pois é, gente. MPB também é música latina. Música latina não é só cúmbia colombiana, música latina não é só tango, música latina é a nossa música. Né? Inclusive, eu vou aproveitar, eu vou ter que falar, porque o Giro Latino, a gente tem uma playlist no Spotify chamada Giro Latino Sonidero, que é uma seleção de músicas variadas da América Latina. Se vocês quiserem escutar umas músicas bem bacanas, quem faz o filtro é o Juan, um dos meninos que trabalha com a gente. Ele é colombiano brasileiro e ele faz uma seleção bacana. E uma outra coisa que eu quero comentar, disso que a Carol falou, dessa construção dessa imagem de que a América Latina é América Latina, de que a América Latina não tem nada de útil. Toda newsletter do Giro de sábado, a gente recomenda sempre uma thread. Né? E uma menina fez uma thread muito interessante, falando como os desenhos do Pica-Pau, olha só, como os desenhos do Pica-Pau, aqueles desenhos antigos, assim, que ainda tinha aquele áudio meio chiado, como eles ajudavam a construir uma imagem negativa do voodoo haitiano. Porque no desenho do Pica-Pau, tem um jacaré que faz o voodoo lá, e ele associa aquilo lá a uma coisa absurdamente demoníaca. E se você vai parar para ler a história do Haiti, inclusive tem um livro maravilhoso chamado Jacobinos Negros, que é de um trinitário tobaguense. Ele escreveu o livro, Um Homem Negro, escreveu em 1938, se vocês imaginam. Um homem negro, na época da Segunda Guerra Mundial, escrevendo um livro sobre o Haiti, desmistificando uma série de questões colonialistas. Então, assim, esse livro é, maravilhoso. E nele ele fala muito bem dessas questões de como o voodoo e como a união cultural ao redor das cerimônias do voodoo do africano, dos africanos que foram escravizados e levados para Haiti, para a colônia de São Domingos, como o voodoo ele teve uma importância. E aí a menina fez uma desconstrução de como um desenho de uma indústria cultural americana ajudou tanto a dar uma imagem negativa para o voodoo. Eram só esses dois comentários, porque a Carolina deu um show aqui, aí eu quis só inserir essas duas coisas. Mas aí acho que, se você quiser, Carol, já pode responder as perguntas ali, porque acho que essa aí é sua. Ai, Lucas, é que agora você falou, eu me lembrei de uma história que você com certeza vai se recordar, porque era acho que ainda existe, né? Uma festa do Mackenzie chamada Equador. Uma festa universitária, enfim. Eu não sei, bom, na minha época eu era universitária, né? Também tem isso, tem essa mudança, essa diferença de idade. Mas enfim, o que eu me lembro, eu não estudei no Mackenzie, mas eu tinha amigas que trabalhavam comigo que eram de lá. E eu lembro que o flyer da festa era uns cactos e uns caras mexicanos. Eu falava, gente, mas isso é México, não tem nada a ver com o Equador. E às vezes tem um pouco dessa ideia também, né, de que tudo que é latino-americano são as maracas, são os mexicanos com violão e tal, enfim. Que a indústria americana também reforça isso, né, pouco como se todos os latinos fossem mexicanos e tal. Uhum. E isso, enfim, eu não sei, eu vi que vocês estão pedindo bibliografia e tal, tem um professor que foi meu professor, inclusive, de História na PUC, que é o professor Antônio Pedro Tota, e ele tem uma série de trabalhos sobre o imperialismo sedutor, e ele faz toda essa análise da indústria cultural norte-americana, enfim. Ele falava, os Estados Unidos querem conquistar mentes e corações, e de fato eles conquistaram, né? Então, acho que para quem gosta desse assunto aí, pode procurar as obras do Antônio Pedro Tota, é excelente. Agora, sobre a pergunta, da guinada direitos vai trazer danos irreversíveis para a integração latino-americana. Eu acho que, assim como na vida, irreversível é só a morte, né? Então, na política, eu diria que seria algo nesse sentido também. É óbvio que vai ter danos muito profundos, já estão acontecendo, né? E, como eu disse, não são de agora, já vem de alguns anos já esse processo de desmonte do que foi a integração latino-americana da Onda Rosa. É possível reconstruir, a gente já passou por outras desconstruções regionais, eu mencionei, né, o evento histórico da Guerra do Paraguai, que aquilo ali poderia ter criado uma cisão eterna, né, entre os países, mas nada é eterno em política, as coisas se desfazem e se refazem, se desfazem e se refazem, a política, por isso que é legal estudar a política internacional, porque ela é dinâmica, né, ela está sempre mudando e tem sempre eventos que, por mais que a gente estude, a gente não consegue prever, e são eventos que mudam completamente o curso das coisas, né, então isso que é interessante de pensar na política. Então, eu acredito que danos irreversíveis não, tudo é reversível em política, basta haver vontade política para. Né? E para haver vontade política para, eu vou bater bastante nessa tecla como eu já bati. A gente precisa ter uma população consciente do que é política externa, do que são os assuntos internacionais, para aprender a cobrar os governos, porque governo, independente da sua ideologia, isso é uma frase do Frei Beto, né? O governo é igual feijão, ele só funciona na panela de pressão.
Se você for cozinhar na panela normal, vai demorar muito, não vai funcionar. Já vai ter passado o tempo do mandato, ele não vai fazer. Então, para sair do papel as propostas, você tem que pressionar. E para pressionar, você precisa conhecer o que é política externa. Né? Então, assim, para que esses danos não sejam irreversíveis, a gente precisa pressionar enquanto sociedade civil. Né? A perspectiva de mudança desse cenário, no curto prazo, não. Né? Enquanto esses governos estiverem com essa agenda, a agenda deles é outra. E está muito clara. Né? Chega a ser, enfim, evidente demais o que eles querem. Né? Então, por enquanto, não. Mas esses governos chegaram aí, pelo menos aqui no Brasil, de maneira democrática. A gente tem eleições daqui a 2 anos. Então, cabe a gente se mobilizar, né? E na construção da Unasul, sim, existe um consenso, né, mais ou menos, tá? Assim, é que olhando agora, né, depois de tanto tempo, a gente consegue ver qual era o consenso, mais ou menos. Mas, assim, no momento em que a Unasul foi feita, existiam muitos debates. Né? A Venezuela queria uma coisa, o Brasil queria outra, a Colômbia queria outra. Inclusive, muita gente acha que a Colômbia foi um dos grandes entraves para a Unasul, mas um dos grandes entraves para a Unasul foi a Venezuela, porque o que a Venezuela queria da Unasul era outra coisa, e o Brasil teve que impor o que ele achava que era mais relevante, que era questão material, de infraestrutura, enfim. O que rompeu esse consenso? Foi a mudança política interna dos países. Né? Ou seja, a realidade e a necessidade que existia naquele momento de se haver integração regional, ela persiste. A gente ainda precisa se integrar economicamente com os nossos países, a gente ainda precisa ter um espaço de conciliação política. O que mudou, então, se a necessidade permaneceu? Mudou a visão de mundo dos decisores. A visão de mundo e a vontade desses decisores de destruir o legado dos governos anteriores e dizer que tudo aquilo estava errado. A gente está vivendo um mundo de muitos extremismos. Então, nesse sentido, esse tipo de herança que fica de governos anteriores, mesmo que elas sejam positivas e mesmo que elas tragam benefícios para os países, elas estão sendo descartadas, né? Eles estão jogando a bacia com o bebê dentro. Né? Então, seria basicamente isso. Não houve um motivo real para desfazer a Unasul. O motivo foi ideológico, porque a necessidade que levou a Unasul, ela permanece. Carol, aproveitando que a gente ainda tem tempo, isso é muito bom. Eu acho que uma coisa que você falou, eu acho que encaixa muito no próprio papel do Lucas, que é esse papel de levar conhecimento para fora, assim. Então, fora da academia, a gente poder discutir um pouco de América Latina desse modo simples, assim, no Twitter e tudo, e em podcasts e coisas do tipo, né? Então, até aproveitando, Lucas, você podia falar para a gente, assim, qual é a sua dificuldade, assim, em fazer... Porque pesquisar a América Latina não é tão simples quanto parece, né? Quando você vai buscar dados das regiões, informações, você tem que fazer uma boa seleção, assim. Como é feito isso? Você consegue dar um resumo, assim, para a gente? Olha, um dos propósitos do Giro, inclusive não sei se todo mundo que está aqui segue, eu vou ter que fazer a propaganda, né? Eu vou ter que fazer. O Twitter é @girolatino, o Instagram também é @girolatino. Para vocês acharem a newsletter, é só você jogar no Google lá, Giro Latino Newsletter, aí tem lá, acompanhe os vizinhos do continente. É só você colocar o e-mail, é gratuito, vocês vão receber todo sábado um resumo de todos os países, mesmo os que não são países, né? Tem Porto Rico, que é um estado livre associado aos Estados Unidos, ou como eu costumo dizer, uma colônia no século XXI, mas vocês conseguem receber tranquilo. E tem um podcast também, o nosso podcast a cada 15 dias ele sai e fala de variados temas. A gente já falou de latinos no espaço, a gente já falou da América não latina, que são os países que não são colônia de países com língua, com língua espanhola, ou língua neolatina, né? Porque o Haiti é colônia francesa e é considerado América Latina. Mas enfim, acessem lá e sigam a gente, porque na verdade não é nem porque eu sou suspeito, mas é porque a gente faz um trabalho justamente de tentar trazer assuntos que aparecem pouco por aí. E a ideia de criar o Giro foi justamente essa, né? Eu falava assim, tá, a gente sabe mais ou menos qual é a variação do PIB argentino, que está agora entrando em crise, que está relembrando momentos da crise do Corralito em 2002 e tal. Mas e a produção de café em Honduras, por exemplo? Mas e a eleição na República Dominicana, que foi a primeira eleição que foi feita durante a pandemia? E a Costa Rica, que tem um presidente social-democrata, que está querendo chegar a 100% do consumo energético com energia renovável? E aí, né? Quem são essas pessoas? Quais são os impactos disso? Uma coisa que as pessoas geralmente falam, pô, mas como é que a gente faz para acessar essas coisas? De fato, né? Achar aquele veículo pequenininho. E uma coisa é verdade, a cobertura brasileira, em comparação com outros países,
o que o Brasil cobre de Colômbia, ainda que seja muito pouco, é muito menos do que Colômbia cobre de outros países, porque a gente é um país maior e tal. Mas é uma cobertura muito defasada nesse sentido. E a gente faz justamente isso, a gente vai nos veículos dos países e começa a pensar coisas que geralmente não aparecem recorrentemente por aí. Então a gente vai falar de Costa Rica, a gente vai falar de Honduras, a gente vai falar de El Salvador, a gente vai falar de Equador, a gente vai falar de todo mundo. E uma dificuldade que tem é essa, né? De muitas vezes traduzir a realidade desses países, e entra muito no que a Carol falou, que ela falou que tem um programa que você, do outro podcast, que você vai até o país para conhecer a realidade, porque é justamente isso. Como cobrir um país sobre o qual você não sabe muita coisa, né? Porque tem um certo feeling, uma certa essência do Brasil que só vivendo aqui você conhece. E cada país da região também tem esse seu lado, né? Então, o que o Giro Latino tenta trazer é traduzir isso tudo. A gente tenta entrar em contato sempre com jornalistas que são desses países para ver, e tenta tentar entender a realidade. A gente na nossa newsletter, a gente traz dicas culturais, a gente tem umas sessões no Giro que é uma palavra e uma expressão, que a gente pega um dizer do dia a dia desses países e tenta dizer mais ou menos o que eles significam, né? Então, as dificuldades são essas, de tentar compilar tudo. E aí tem aquela coisa, né? A gente está falando de uma cobertura de 20 países, né? Então, a gente se desdobra. Ontem era meia-noite e a gente estava fechando a edição, porque a gente tenta fazer uma cobertura igualitária, né? A gente não quer cobrir mais de Argentina ou mais de Venezuela, a gente quer cobrir todo mundo igual, né? Então essas são as coisas que a gente tenta fazer durante a semana. E aí nos podcasts a gente tenta fazer uma coisa mais arejada, né? A gente já fez podcast sobre por que o Caribe sofre tanto com furacões. Eu não fazia ideia, tive que pesquisar. Mas, por exemplo, a gente tem um episódio de podcast que é sobre os prêmios Nobel da América Latina. E as pessoas geralmente pensam só, né? Gabriel Garcia Marques. As pessoas pensam sempre nos mais conhecidos, né? O Mário Vargas Llosa. A gente tem mulheres latino-americanas que têm prêmio Nobel. A gente tem a Rigoberta Menchú, que é uma guatemalteca indígena, que foi premiada com o prêmio Nobel. Ela tem um livro lindíssimo que é Meu Nome é Rigoberta Menchú e Assim Nasceu Minha Consciência. E, poxa, eu não sabia disso. Até fazer o podcast, eu falei, nossa, eu não sabia que uma mulher guatemalteca, indígena, tinha ganhado esse feito justamente numa obra em que ela denuncia o genocídio da população maia guatemalteca. Então, para mim, como jornalista, também é uma forma de aprendizado. E a gente tenta trazer isso para as pessoas falarem, pô, você gosta de América Latina? Gosto. Mas o que você entende de América Latina? Pô, eu sei isso aqui, isso aqui, isso aqui. E eu entendo que a partir desses conhecimentos eu consigo criar essa identidade. E é o que a Carolina falou bastante aí. A gente não se entende como latino-americano. E do mesmo jeito que, inclusive o Brasil não tem um prêmio Nobel. Tem ou não tem, mas no nosso podcast a gente explica isso. Tem um cara que é nascido no Brasil, mas ele não é brasileiro reconhecido e tal. Mas aquela coisa, esses caras que são premiados, né, são galardados com o prêmio Nobel, que são nossos vizinhos, eles são tão latino-americanos quanto a gente tem que entender essa integração. Ainda que os governos de hoje, esses governos ultraconservadores, principalmente do Brasil, que se vendem para os Estados Unidos, e eles, você vê pessoas que apoiam o presidente Bolsonaro com bandeira dos Estados Unidos, de Israel na rampa do Planalto, tipo, deixa eles, entendeu? A gente tem que se entender como latino-americano e se integrar a gente. A gente ganha muito mais com isso. E aí é o que a Carolina falou. Certeza sua morte. Vai saber se no futuro as consequências para essa agenda que tem, essa agenda de política externa e de diplomacia que o Brasil e outros governos conservadores estão adotando, o Brasil principalmente, porque tem governos que são mais conservadores, mas que ainda mantêm um certo zelo pela imagem do próprio país. O Brasil não, o Brasil se vende, o Brasil se estraga em público, né? Se retalha na frente de todo mundo. Então, enquanto eles fazem isso, eu acho que as consequências vão ser grandes. E aí, no momento em que isso virar, no momento em que a gente tiver uma nova virada de chave, vai ser muito importante que a gente, como população civil, a gente como acadêmico, como jornalista, como pesquisador, como historiador, a gente acabe se munindo com esse conhecimento para a gente poder lutar por essa integração e por essa identidade nossa. Muito obrigado mesmo, Lucas. Bem,
basicamente o nosso tempo a gente esgotou tudo. Se vocês quiserem fazer, tem muita gente comentando que podia continuar, mas infelizmente a gente tem programação e a gente tem que seguir com ela. Foi uma mesa muito, muito legal. Eu abri o evento hoje fazendo a abertura com o professor de uma mesa repensando as relações internacionais e encaixou perfeitamente com o que a professora Carolina fez e que o Lucas comentou que tem que ser feito, que é pensar, conhecer a sociedade para poder fazer análise, para poder produzir. O professor Nasser ele falou sobre isso. Então, o Lucas ele fala que ele não é acadêmico, mas a fala dele, apesar de ser de outra origem, né, que vem do jornalismo, mas vai no mesmo sentido do que a gente pensa também. Eu queria pedir para vocês, se vocês puderem, infelizmente, se despedirem, e agradeço muito a presença, foi muito legal essa mesa. Eu acompanho, conheço, adoro, espero que a gente possa se ver em próximos eventos presenciais. Obrigada, Guilherme. Obrigada, Lucas. Foi uma honra participar dessa mesa. Eu queria fazer só alguns comentários bem pontuais, assim, porque eu vi que algumas pessoas falaram no chat, enfim, acho que a gente acabou não falando, né? Algumas pessoas questionaram, né, se talvez os gastos que o Brasil teve naquele período da Onda Rosa com alguns países, se isso também não gerou um desconforto, por isso que o projeto acabou ruindo, enfim, o Brasil se endividou e tal. Eu acho que é importante que a gente entender que esse projeto que está agora no poder, né, aqui no Brasil, enfim, em outros países também, ele muitas vezes se calcou em informações que foram dúbias, vendidas para a população, justamente por essa falta de conhecimento da população. E aí isso linka com outro comentário que eu vi aqui. Será que as elites latino-americanas têm interesse nessa integração? A elite brasileira, por exemplo, tem interesse que o brasileiro se reconheça enquanto latino-americano e, portanto, tenha que se deparar com uma realidade muitas vezes dura, né, ter consciência dessa desigualdade, enfim. Eu acho que a resposta ela vai, de novo, reforçar o que eu já vinha trazendo, né? Enquanto a gente não conhecer de fato o que é feito no Brasil em termos de política externa na região, é muito difícil a gente combater algumas informações dúbias e é muito difícil a gente querer se reconhecer enquanto latino-americano, né? O Brasil tem, em geral, uma balança comercial extremamente superavitária com os países da América Latina. Então, mesmo que a gente tenha adquirido dívidas para investir nesses países, o retorno que a gente teve foi muito maior, porque a nossa economia, justamente por ser mais desenvolvida, a gente consegue vender produtos manufaturados para eles, que a gente não consegue entrar com esses produtos em mercados mais desenvolvidos. Então, a gente tem um retorno muito grande econômico dessa interação com esses países, que muitas vezes as pessoas não sabem. Elas acham que investir em país pobre é ficar pobre também. Então, é esse tipo de mito que a gente tem que combater com essas informações que eu estou trazendo aqui. E, sem dúvida, é um projeto. A gente não conhecer a América Latina é um projeto que foi instalado no Brasil há muito tempo. E cabe a nós, que temos acesso ao conhecimento e que, por N motivos, hoje esse conhecimento pode ser difundido por diferentes canais na internet, basta a gente querer procurar, né? A gente pode desconstruir essa mentalidade. Né? Eu não falei essa palavra, mas toda a minha fala hoje foi pautada em uma lógica, que é a lógica decolonial. Né? Vamos decolonizar as nossas mentes. Então, com isso eu encerro minha contribuição hoje e agradeço novamente a oportunidade. Se eu puder também, olha, eu aprendo nesses lugares, nesses eventos, eu geralmente aprendo mais do que tudo, né? Eu parei na graduação, ainda não fui para o mestrado, mas eu quero ter o privilégio de encontrar uma Carolina na minha vida para poder ter uma orientação acadêmica dessa, porque eu acho que só complementa, né, o que eu tento aprender e tento escutar as histórias, porque geralmente, né, eu como jornalista me considero uma pessoa que escuta histórias e conta elas, né? Mas acho que dos últimas considerações, eu acho que é isso, né? É o que a Carolina falou. Eu assino embaixo tudo que ela falou. E, bom, a gente tem que não só solidificar a nossa identidade, como tentar deixar sempre a cabeça aberta para entender que a América Latina é muito complexa, é um continente muito cheio de nuances, né? Aquela música Latinoamérica do KG13 é maravilhosa, porque ela fala muito bem disso, né? Enfim, é isso, né? Eu acho que no Giro a gente tenta falar um pouco disso toda semana, né? Mas basicamente isso tudo, né? A gente, como latino-americano, tem um papel, a gente, como latino-americano, tem uma missão, que é se entender e mostrar para o mundo que a gente não é aquilo que eles querem que a gente seja.
né? Porque a gente está muito em função de ser um quintal, de ser o lugar que vai fornecer matéria-prima, de ser o lugar que vai exportar os jogadores de futebol, de ser o lugar que vai ser a terra do carnaval, e assim, a gente precisa quebrar esses estereótipos, né? E eu me considero decolonialista também, igual a fala que a Carol falou, acho que a gente tem que ter essa missão sempre, na cultura, na música, no esporte, nos discursos, na literatura. Tem muita coisa boa no mundo inteiro, mas tem muita coisa boa aqui também, né? Então, eu me forço, por exemplo, quando eu tenho um autor muito incrível, assim, de onde ele é, né? Porque eu sei que tem muita gente boa, tem o Coetzee na África do Sul, você tem grandes escritores no mundo inteiro, no jornalismo você tem grandes escritores no jornalismo humanizado nos Estados Unidos, Hunter Thompson, por exemplo, mas a gente tem gente boa aqui também, então vamos ler Galeano, sabe? Vamos ler Borges, vamos ler Rigoberta Menchú, vamos ler esses autores aqui, porque eles tentam aproximar a gente da realidade que a gente vive, e enfim, acho que é isso, não tem muito mais o que falar, acho que o que a Carol falou, que a gente foi, essas provocações que a gente foi jogando durante a palestra, acho que já fecham isso aí. E assinem o Giro, vai ser um prazer ver pessoas. Se vocês estão aqui num sábado acompanhando todos esses debates, eu já fico muito feliz de saber que tem gente interessada nesse tema, e eu humildemente tento contribuir, né, eu e a minha equipe do Giro, a gente tenta contribuir com o que a gente pode para colocar esses assuntos aí na superfície. Bem, muito obrigado mesmo pela presença de vocês. Foi super legal, todos os comentários são incríveis aqui, elogiando vocês. Então, nos vemos no próximo Fércio, provavelmente. Muito feliz, muito obrigado e boa noite.